Bom, métodos formais em filosofia que hoje em dia se tornam necessários. No caso, a teoria dos conjuntos em filosofia. Algumas noções. Primeiro, a noção de conjunto é recente. Ela se deve a Cantor, um matemático do século XIX, e desde então ela tem sido desenvolvida como um sofisticado domínio da matemática. Do que se segue, eu vou apresentar ideias básicas da teoria com vistas em sua aplicação à filosofia. Primeiro, que é um conjunto. Conjunto ou classe, não há muita diferença entre as duas coisas. É uma coleção de coisas chamadas de seus membros ou elementos. Conjuntos podem ser de quaisquer coisas: objetos materiais, pessoas, planetas, nomes, números, proposições, mundos possíveis, qualquer coisa que você possa imaginar. Eles são geralmente finitos, como o conjunto das vogais do alfabeto, mas eles podem ser infinitos, como é o caso do conjunto dos números naturais. E os conjuntos podem ter definição extensional ou intencional. Para identificar extensionalmente um conjunto, nós colocamos os seus elementos ou membros sob chaves. Exemplos: é o conjunto formado por João, Maria, Alice e Abdias. Ou então, o conjunto formado pelas vogais do alfabeto A, E, I ou U. Ou o conjunto formado por um só membro, que é o Abdias. Os membros pertencem ao conjunto. Os elementos pertencem ao conjunto. E o símbolo de pertinência são esses aqui: pertence e não pertence. Por exemplo, João pertence ao conjunto formado por João, Maria, Carlos e Alice. Abdias não pertence ao conjunto constituído por João, Maria, Carlos e Alice. Dois conjuntos são idênticos se eles têm os mesmos membros. Então se diz que o conjunto A é idêntico ao conjunto B. Disse então que eles são conjuntos equivalentes. A é idêntico a B se somente C para todo o X. Se X pertence a A, então X pertence a B. E se X pertence a B, então X pertence a A. São equivalentes as pertinências. Um conjunto é intencionalmente definido quando encontramos uma caracterização comum a todos os seus membros. Por exemplo, o conjunto das letras do alfabeto, o conjunto dos seres humanos, o conjunto dos números naturais. Então, nós vimos, existe caracterização extensional ou intencional do conjunto. Vejamos agora a caracterização intencional. Há uma maneira estándar de construir intencionalmente conjuntos usando uma variável universal seguida de um traço e de um predicado caracterizador. O conjunto de todos os x tal que. Essa aqui é a forma. Conjunto de todos os x tal que. E aqui vai a caracterização intencional. Então, o conjunto de todos os x tal que x é humano. O conjunto de todos x tal que x é humano. Isso aqui é uma caracterização intencional. Tudo aquilo que for humano irá pertencer a esse conjunto. Há conjuntos que não permitem definição intencional, porque não há uma essência, algo comum entre os membros. Por exemplo, conjunto formado por A, 26 e Abdias. Subconjuntos. Um conjunto A é subconjunto de outro conjunto B se todos os membros de A pertencem a B. Então, usa-se para tal este símbolozinho aqui, é subconjunto. De modo que A é subconjunto de B, pode ser simbolizado assim.
Ou seja, A é subconjunto de B se e somente C para todos x. Se x pertence a A, então x pertence a B. Por exemplo, o A e E constituem um subconjunto das letras do alfabeto A, E, I, O, U. Note-se que, se A é note-se que A é subconjunto de A. Um conjunto é subconjunto dele mesmo. Mas A pertence a A como subconjunto e não como membro. É, Quando eu digo que A é subconjunto de A, eu não estou dizendo que A é membro de A. Então, A é um subconjunto de A, não implica que A é um membro de A. Mas um subconjunto idêntico é impróprio. Geralmente estamos interessados em subconjuntos que não sejam idênticos, ou seja, subconjuntos próprios. Isso aí é uma convenção. Então, dois subconjuntos são idênticos quando um é subconjunto do outro. A é idêntico a B, C e somente C. A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Superconjunto é o converso do subconjunto. Se A é subconjunto de B, então B é superconjunto de A. Até agora tudo muito simples. Pequenos conjuntos. O conjunto que tem só um único membro é chamado de conjunto unidade ou singleton. Definição: para qualquer x, o conjunto unidade de x é x. X é o conjunto pertencente ao conjunto que contém x. Para todo x, há um conjunto que contém x, um singleton. Mas x não é o conjunto que contém x. Da mesma forma que João não é o conjunto que contém João, o singleton ou conjunto de unidade João. Conjuntos vazios são os conjuntos que não têm membro algum. Exemplo, o conjunto dos sacis pererês é um conjunto vazio. Como os conjuntos são identificados por seus membros, só há um conjunto vazio. Definição: S é um conjunto vazio, C somente C. Para todo x, x não é membro de S. Os símbolos para conjunto vazio são essas chaves ou então este símbolo aqui. Exemplo: o conjunto vazio é o conjunto de todos os x, tal que x são diferentes de si mesmo. Como não existe nada que seja diferente de si mesmo, então, com isso eu posso simbolizar, definir o conjunto vazio. O conjunto vazio não é um nada, ele é um conjunto com nenhum membro. Não me parece que não seja um nada, mas, além disso, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. Esse é um ponto curioso. Qualquer conjunto vai ter o conjunto vazio como subconjunto. Note que o fato do conjunto vazio ser um subconjunto de qualquer conjunto não implica que ele seja membro de qualquer conjunto. Considere: A tem conjunto vazio como um subconjunto, mas não como membro. Mas agora, nesse caso aqui, eu tenho A e tenho conjunto vazio, formando esse conjunto maior. Aqui, o conjunto vazio é um membro desse conjunto formado por A e pelo conjunto vazio. Nesse caso, uniões de conjuntos. Nós obtemos a união de conjuntos simplesmente adicionando seus membros. O conjunto formado por A e B
unido ao conjunto formado por C e D, dá o conjunto ABCD. Se há membros comuns entre os conjuntos, eles são incluídos somente uma vez. Se eu tenho A, B e A, C, o conjunto união será ABC. Daí que a união de um conjunto com ele mesmo é o mesmo conjunto. Se eu conjugo AB com AB, eu tenho no final o conjunto formado por A e B. A definição. A união de R e S é o conjunto que contém todos os objetos que estão em R ou que estão em S. Então, conjunto formado pela união de R e S é o conjunto de todos os x, tal que x pertence a R ou que x pertence a S. Você pode adicionar uniões do mesmo modo que adiciona números. R, S, T, U, V, etc. E quando um conjunto é unido ao conjunto vazio, o resultado é ele mesmo. R unido ao conjunto vazio dá R, porque R contém o conjunto vazio. Conjuntos vazios aqui não se somam. O que a interseção, o que há de comum entre dois conjuntos é interseção. O símbolo é esse aqui. Então, se eu tenho ABC, um conjunto, BCD é o conjunto, o que é comum é B e C. Então, eu tenho a interseção desses conjuntos, é o conjunto formado por B, C. Se eu tenho o conjunto formado por A, interseção com o conjunto formado por A, ele será o conjunto formado por A. A intersecta B para todos x, se x pertence a A, x pertence a A ou x pertence a B. Conjuntos disjuntos são os que não têm membros em comum. Eu tenho A e B, está unido aqui, a interseção com C e D. Não tem nada em comum. Portanto, a única coisa em comum que eles têm é o conjunto vazio, que pertence a todos os conjuntos. Note que o conjunto vazio não é, por isso, membro dos outros. Para tal, precisamos formular, como nós já vimos, o conjunto A, B, junto com o conjunto vazio, como membros desse conjunto maior. A interseção de qualquer conjunto com o conjunto vazio é o próprio conjunto vazio, como nós vimos aí em cima. Nós podemos tomar a diferença entre A e B, diferença entre conjuntos, qual seja A menos B. Como em aritmética. Se eu tenho conjunto ABC menos BC, só vai sobrar o conjunto que contém A como membro. A diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Formalmente, A menos B para todo x, x pertence a A e x não pertence a B. A diferença de qualquer conjunto consigo mesmo é o conjunto vazio. A menos A resta o nada, que é o conjunto vazio. Diferenças de conjuntos. Nós podemos tomar a diferença entre A e B, qual seja A menos B. Você tem A, B, C menos BC, você vai ter A. Essa é a diferença. A diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Formalmente, A menos B vai dar, para todo x, x pertence a A e x não pertence a B. A álgebra dos conjuntos. Eu estou me repetindo. A operação de união, interseção e diferença podem ser combinadas. Dados os conjuntos A, B, C, as seguintes operações são válidas. A
A interseção com B unido a C dá A interseção com B unido à interseção com C. E A unido a B interseção com C dá A unido a B interseção com A unido a C, etc. É como em álgebra. Os conjuntos de conjuntos, nós podemos unificar conjuntos formando conjuntos de conjuntos. Por exemplo, se A, B, C e D forem indivíduos, nós podemos formar os conjuntos A e B, C e D. Ou então, o conjunto contendo como membros os conjuntos A e B e A e C. Isso não é o mesmo que uma união de conjuntos, pois a união seria A, B, C e D. E devemos ter o cuidado de distinguir membros de subconjuntos. O subconjunto A é membro de A e B, mas é também subconjunto desse conjunto que contém A. E não é membro de conjunto A como subconjunto de B. Pode um conjunto ser membro de si mesmo? Na maioria dos casos, não. Aí nós chegaremos ao famoso paradoxo de Russell. Na maioria dos casos, um conjunto não é mesmo de si mesmo. Por exemplo, o conjunto de todos os homens não é um homem. Mas parece que o conjunto de todos os conjuntos seria um conjunto. Em alguns casos parece que sim. O conjunto de todos os conjuntos com mais de um membro precisa ter mais de um membro, parecendo então ser membro de si mesmo. E o conjunto de todas as coisas que não são triângulos parece ser membro de si mesmo, pois não é um triângulo. Mas Russell descobriu um problema com o conjunto de todos os conjuntos que não pertence a si mesmo. Ele pertence a si mesmo? Pergunta ele. Supondo que ele pertence a si mesmo. Como ele é o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmo, ele não deve pertencer a si mesmo, o que mostra que o suposto 1 está errado. Agora, suponha que ele não pertence a si mesmo. Como ele é o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmo, ele deve pertencer a si mesmo, o que mostra também que o suposto 1 está errado. Qualquer solução que a gente encontre, nós vamos encontrar contradição. Então, a conclusão, se ele pertence a si mesmo, isso leva a uma contradição. E se ele não pertence a si mesmo, isso também leva a uma contradição. Então, o que fazer? Há várias opções, mas a mais frequente consiste na admissão de que um conjunto não pode ser membro de si mesmo. O conjunto de todos os conjuntos é um conjunto, portanto, parece ser membro de si mesmo. Não, é melhor considerá-lo uma coleção de conjuntos. Algo diferente, para nos livrarmos do paradoxo de Russell. Agora nós podemos estabelecer rankings de conjunto. O nível 0 são os membros, nesse caso os membros são indivíduos, A, B, C, D. No nível 1, os membros são conjuntos de indivíduos. O conjunto vazio, conjunto composto por A, por B e por A e B. Um conjunto está no segundo ranking somente quando contém um conjunto do primeiro ranking. Assim, o seguinte conjunto pertence a um ranking 2. Esse conjunto de conjuntos aí. Um conjunto está no ranking N mais 1 quando contém o conjunto N como membro. A união de conjuntos A, B, C. Quando há união, eu estou unindo A, B e C. Esse símbolo aqui mostra que eu estou produzindo uma união de conjuntos. Exemplo, A e B unido a B e C dá A, B e C. Nós já vimos isso.
Conjunto potência. Qualquer conjunto tem um conjunto potência, que é o conjunto de todos os modos de selecionar seus membros. Então, o conjunto potência de S, x, para todo x é subconjunto de S. Por exemplo, A e B são os elementos do conjunto em questão. Para conseguir o conjunto potência, eu vou ter que ter conjunto vazio mais conjunto constituído por A, conjunto constituído por B e conjunto constituído por A e B como subconjuntos desse conjunto potência. Então, o conjunto potência de A é para todo x tem que ser subconjunto de A. X é um membro do conjunto potência de S se e somente x é um subconjunto de S. Então, x pertence a A se e somente x é subconjunto de A. Exemplo, o conjunto potência de 1, 2 e 3 é conjunto formado por conjunto vazio, conjunto formado por 1, conjunto formado por 2, por 3, conjunto formado por 1 e 2, conjunto formado por 2 e 3 e o conjunto formado por 2 e 3 e 1. Então, isso é o conjunto potência, a união. Bom, a união do conjunto potência de A é A. O conjunto potência de A é a coleção de todos os modos de selecionar membros de A. Por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esse é o conjunto. Agora, eu posso ter os três, tenho Sócrates, Platão e Aristóteles. Pode ser ter os dois primeiros, eu tenho Sócrates e Platão. Posso ter apenas o primeiro e o último, tenho Sócrates e Aristóteles. Apenas o primeiro, tenho Sócrates. Apenas os dois últimos, Platão e Aristóteles. Apenas o segundo, Platão e apenas o último, ou nenhum deles é o conjunto vazio. Então, é o conjunto formado por todas essas combinações possíveis. Agora, nós podemos também selecionar conjuntos usando uma tabela de verdade. Por exemplo, dados A e B, nós temos o conjunto dos dois, formado pelo primeiro, pelo último ou por nenhum deles. E podemos ainda iterar a seleção produzindo um número infinito delas. Conjuntos puros. Se ignorarmos indivíduos, nós obtemos os famosos conjuntos puros. O conjunto vazio é o mais simples dos conjuntos puros, não contendo nenhum indivíduo. Aqui nós chegamos próximos de alguma coisa importante em filosofia da matemática. Qualquer conjunto construído do conjunto vazio será puro. Esse aqui é um conjunto puro, construído por conjunto vazio, contido por conjunto vazio. Bom, aqui é um pequeno erro. Mas dessa maneira nós podemos gerar um inteiro universo de conjuntos puros, se é que essa coisa existe. Se começarmos com o conjunto VO, que é o conjunto vazio, com ele nós podemos construir o próximo universo maior do que ele, que contém, que é V1, ao invés de V0. V1 é o conjunto potência de V, que é este aqui, que contém V. V2 é o conjunto potência de V1, que contém V0 e contém V1. E nós continuamos, se nós continuarmos, nós geramos universos potenciais cada vez maiores. Matemáticos sugeriram que todos os objetos matemáticos podem ser reduzidos ou identificados com conjuntos puros. Von Neumann introduziu a seguinte definição: operação de sucessão. O sucessor de n é n unido ao conjunto que contém n. E com operação, o sucessor de n igual a n unido ao conjunto que contém n, ele pode definir o conjunto W, que é o conjunto dos números naturais, como se segue. Primeiro, você tem o conjunto vazio que pertence a W.
Segundo, se n pertence a W, então o sucessor de n pertence a W. Aqui está a definição de sucessor. E terceiro, nada pertence a W que não advenha da aplicação das regras 1 e 2. Ora, com isso ele pode definir numerais começando com zero. O zero é o conjunto vazio, conjunto puro. Conjunto vazio ou esse símbolo para conjunto vazio. 1 é o sucessor de zero. O que eu faço? Eu ponho o zero, o conjunto vazio, unido ao conjunto que tem o conjunto vazio como único membro. Isso aí é o mesmo que isso aqui, porque contém o conjunto vazio. É o conjunto que contém apenas um membro, uma unidade, um elemento, que é nada mais do que 1. O sucessor de 1 é o conjunto que contém um único membro, conjunto vazio, mais o conjunto que contém esse conjunto, como na regra. Então você tem isso aqui, o conjunto vazio, mas e o conjunto que contém o conjunto vazio. Então você tem 0 e 1. 0 e 1 são dois membros. Então você consegue aí simbolizar o número 2. 3 é o sucessor de 2. Eu tenho o conjunto vazio e tem o conjunto que contém como único membro o conjunto vazio, 0 e 1, e eu tenho um conjunto aqui, segundo essa regra, que é unido, que é o sucessor, que contém o 0 e contém o conjunto vazio e contém o conjunto que contém como único membro o conjunto vazio. E se eu unir tudo isso, eu tenho este conjunto aqui, que é nada mais do que o número 3. Eu tenho eu tenho 1, 2, 3, 3 membros. Agora, então, está aqui a construção de números naturais segundo von Neumann. Você tem 0, conjunto vazio, você tem 1, que é o sucessor de 0, que é o conjunto vazio mais um conjunto que eu contém, unido ao conjunto que eu contém, dá isso aqui, que é o conjunto que contém como único membro o conjunto vazio, portanto contém um membro, é 1. 2 é o sucessor de 1, que tem o 1 mais um conjunto que eu contém, e você pode simbolizar como o conjunto vazio junto com 1. Então você tem dois membros. 3 é o sucessor de 2. Você tem o conjunto vazio, o sucessor, que é o conjunto que eu contém, que será unido ao sucessor, que tem que conter tudo isso, que está aqui. Então, com conjugado, você tem o conjunto vazio, o conjunto que contém um só membro, que é 1, e o conjunto que contém dois membros, 2. E assim você constrói um conjunto com 3 membros, 0, 1 e 2, que é o 3. E assim sucessivamente para todos os números naturais, de 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente ad infinito. Há vantagens, como a de explicar por que números precisam ser sempre maiores ou menores que outros. E técnicas similares permitiram aos matemáticos identificar todos os objetos da matemática pura com conjuntos, mas conjuntos puros, se é que isso existe. Em 1965, Benacer Raff argumentou que há muitos modos iguais de se produzir com números
de se reduzir números a conjuntos puros. Por exemplo, para Zermelo, 0 é igual ao conjunto vazio, e cada um dos próximos números, n mais 1, é o conjunto que contém o anterior. Aqui é 0, aqui o conjunto que contém 1, aqui o conjunto que contém um conjunto que contém 1, então isso simbolizaria o número 2, e assim por diante. E para Benacerraf, essa multiplicidade é contraditória. Se você tem várias maneiras de definir algo, é porque nenhuma das maneiras é a certa. Reações a isso. Tem o estruturalismo de Resnick, que eu não conheço, e a redução de von Neumann. Dizer que a redução de von Neumann é o melhor, pode ser o mais elegante, como sugere Steinhardt. Uma visão extrema é a de Quine. Todas as coisas são redutíveis a coisas matemáticas, extrema e absurda, e todas as coisas matemáticas são redutíveis a conjuntos puros. Coisas físicas são redutíveis a conjuntos puros, sendo, portanto, conjuntos puros. Ou seja, coisas materiais podem ser reduzidas a regiões espaço-temporais que elas ocupam, que podem ser reduzidas a pontos, que podem ser reduzidos a coordenadas numéricas, e esses números podem ser reduzidos a conjuntos. Tudo o que a ontologia precisa são, portanto, conjuntos puros, o que mostra que alguma coisa está errada, talvez com os conjuntos puros. A bibliografia tem esses autores. O Steinhardt é o mais claro de todos. Então é isso, noções muito básicas sobre conjuntos.